amigos Alô Brazucas! Elias Costa na área no seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que fala de futebol, de carnaval, das histórias do carnaval e também do futebol. Então não perca tempo, você que não está inscrito, se inscreve lá no canal Brazuca Esporte Clube. Você vai curtir grandes histórias com certeza e compartilhe, espalhe pra geral, hein? Seguinte, programa pré-eleição na área, pré-eleição para lá de especial, porque quarta-feira, noite de Copa do Brasil, decisão. Vamos conhecer os finalistas da Copa do Brasil, edição 2023. Flamengo e Grêmio, São Paulo e Corinthians, grandes clássicos do futebol brasileiro nesta noite, noite especial de quarta-feira. E, logicamente, que o canal Brazuca Esporte Clube, programa pré-eleição, não podia deixar de tocar nesse assunto, de ouvir histórias sobre esses grandes confrontos. E nada melhor de ouvir essas histórias com quem participou desses confrontos, inclusive de final de Copa do Brasil, campeão 2 vezes pelo Grêmio e pelo Corinthians. Ele vai relembrar essas histórias pra gente. Grande volante dos anos 90, do Grêmio, do Corinthians, do Fluminense, do futebol brasileiro. Otacílio, tudo bem, Otacílio? Muito obrigado aí por reservar um tempinho para bater esse papo com a gente no nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa pré-eleição, para relembrar esses grandes momentos aí da sua carreira e do futebol brasileiro, tudo bem? Tudo bem, Elias? Bom dia para todos, que hoje seja um bom dia e que toda a nação gremista possa ter uma boa noite, né? A gente está na torcida, eu estou muito envolvido, né, na Copa do Brasil, com esse jogo, eu cheguei a 3 finais, né, uma com o Grêmio, a gente foi campeão em 97, cheguei a uma final com o Corinthians contra o Grêmio, e a gente perdeu, e cheguei a uma outra final com o Corinthians, e a gente ganhou do Brasiliense na final, e foi uma grande festa. Então é uma competição que eu tenho bastante intimidade, e é sempre muito bom relembrar, né, os bons momentos da carreira. Pois é, Tarcísio, já começando o nosso papo, qual é a receita para vencer uma Copa do Brasil? Você que já participou de 3 finais. A Copa do Brasil, na verdade, a gente encara sempre como um jogo de 180 minutos, né? Você não decide no primeiro jogo, você tem que ter muita estratégia, tem que ter tem que ser muito tático e no momento certo poder definir a partida e definir o jogo, né? Então tem que ter muita cautela, estudar bem seu adversário e estar muito bem preparado, principalmente fisicamente, porque são jogos que o desgaste físico e mental são muito, muito grandes. E como é que se cala, por exemplo, falando de Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, como é que se consegue calar o Maracanã lotado, hein? É difícil, viu? Foi um jogo muito difícil. A gente, até 15 minutos faltando para terminar o jogo, né, o Flamengo era campeão, estava na Libertadores, e fazia anos que o Flamengo não participava da Libertadores, então aquele Maracanã com 100 e poucos mil pessoas, um barulho ensurdecedor, e a gente acreditou até o final, né? Acreditou até o final, uma bola que eu roubo do Jorginho no meio-campo, meto pro Roger na esquerda, o Roger cruza e o Carlos Miguel faz o gol. E é como se você estivesse dentro da escola de samba, nas caixas de som do Salgueiro, e de repente a luz acabasse, um silêncio, e só os gremistas fazendo a festa. Foi muito marcante, a gente sonha até hoje, porque realmente não é um feito fácil. É verdade, não foi uma conquista fácil. O Grêmio, que na época era multicampeão, era na época campeão brasileiro em 96, né? Tinha acabado de conquistar o Brasileirão, aí conquistou a Copa do Brasil com o técnico Evaristo de Macedo. Primeiro jogo aqui da final contra o Flamengo no Olímpico, né? 0-0, e aí o Grêmio conseguiu o empate. Havia na época o gol qualificado fora de casa, né? Que valia, e aí o Grêmio se obteve dessa vantagem e empatou 2-2 e conquistou o tricampeonato da Copa do Brasil. Ô, Tarcísio, o que você se lembra dessa conquista, mas principalmente da preparação da equipe? Como é que o Evaristo preparou esse time para essa grande final no Maracanã, com o Maracanã lotado, como você mesmo destacou? Um belo time do Flamengo, que tinha Romário, por exemplo, como destaque, tinha o Lúcio, aquele destaque do Goiás também, Evandro, era um belo time. Mas como é que o Evaristo preparou o elenco, o grupo, para aquela grande decisão? Rapaz, nós tivemos a sorte de ter o Evaristo como treinador.
Eu trabalhei com o Evaristo 2 vezes, no Grêmio e no Bahia, né? E o Evaristo, por ter sido um grande jogador de futebol, o ídolo do Barcelona e do Real Madrid, ele fazia com que nosso vestiário fosse muito leve, né? Ele dava muita moral para o nosso time e pouca moral para o time adversário, né? Ao contrário de alguns treinadores que às vezes ficam a semana toda martelando que o time dos caras é bom, que o time dos caras é isso e aquilo, e esquece de valorizar o que ele tem, o elenco que ele tem. Então, o Evaristo Macedo, sabiamente, ele sempre exaltava o nosso time. A preleção dele era curta, não era aquela preleção longa, chata, que o jogador dá até sono. Então, o Evaristo dizia, rapaz, olha o nosso time e olha o time deles. Vocês querem o quê? Que a preleção? Poxa, vocês têm que atropelar eles, vai para o campo e ganham esse jogo. Então, assim, isso deixava o nosso vestiário leve, deixava o nosso dia a dia muito leve, e a gente ia para o jogo confiante, porque os melhores éramos nós, né? A gente não se importava com o adversário. Mesmo você tendo o Romário do outro lado, você tendo o Sábio, né? Você tendo o Evandro, você tendo um timaço do outro lado, e o Adriano, o Imperador, era banco desse time, entra no segundo tempo. Então, assim, mas a gente não, o nosso time não olhava para o adversário, não, cara. Era dentro de campo, o time mesmo desfalcado, né? O Dinho não pôde jogar, eu acabei jogando. O Rodrigo Grau também jogou esse jogo. E o João Antônio jogou esse jogo. E era o Grêmio. Era o Grêmio e o Flamengo que se cuidasse, porque dentro de campo tinha uns guerreiros determinados a continuar com a história do clube, a manter essa história de que o Grêmio sempre papava na Copa do Brasil, esses jogos de mata-mata. E assim foi. É verdade. Você chegou no Grêmio em 97 mesmo, né? Cheguei em início de 97, cheguei junto com o Evaristo Macedo. Então, para ilustrar mais o que eu estou te falando sobre o Evaristo, e que tem meu respeito, quando a gente chega na apresentação, o Grêmio campeão brasileiro de 96, o Grêmio só tinha fera, né? E aí chegou eu e o Evaristo e eu acho que Jorge Luiz, zagueiro, se não me engano, que teve com o Evaristo no Atlético Paranaense. E Sim. aí o Evaristo, todo mundo esperando aquele discurso, o Evaristo exaltar o grupo do Grêmio, aquela coisa toda. O Evaristo começa brincando com o Marco Antônio, lateral direito, e dizendo: quem é Marco Antônio aqui? Aí o Marco Antônio era muito engraçado a figura, e o Marco Antônio disse: sou eu, professor. Ele falou: rapaz, você deve jogar muita bola, porque todo mundo quer você, cara. E aí o vestiário, todo mundo já começou a rir, e ele foi simples e falou: ó, se eu for falar de vocês, a gente vai ficar aqui muito tempo. Se eu for falar da minha história, a gente vai passar 3, 4 dias falando. Nós temos obrigações de ser campeões, nós somos campeões e a nossa história já diz. Então, não tem o que falar. Vamos trabalhar e continuar, né, para ser campeão, para conquistar títulos e dar alegria à torcida do Grêmio. E assim foi, 3 meses depois, a gente fazer essa festa no É Maracanã. verdade. É verdade, uma grande conquista. Pegou embalo já do time campeão brasileiro, aí conquistou a Copa do Brasil. Ô Tacílio, você que está acompanhando aí, né, deve estar acompanhando, acompanhou o primeiro jogo na Arena. O que o Renato deve fazer hoje para reverter essa situação? E outra, o Flamengo vive uma situação aí conturbada, um momento de crise, os jogadores brigando entre si, está o elenco, preparação física, preparador físico agredindo o Pedro. Você acha que isso pode interferir até positivamente para o Grêmio ou isso não interfere? Rapaz, geralmente, dentro de campo, quando o time entra, sai do vestiário e sobe do campo, os problemas ficam no vestiário, né? O futebol, a gente vive o dia a dia, pessoas diferentes, cabeça diferente, problemas diferentes fora do campo, e que quando a gente chega ali, passou do portão para dentro, a história é outra, é o momento que a gente não tem problema, e realmente a gente foca no jogo. Claro que se o Grêmio conseguir sair na frente, conseguir um gol no início da partida, isso desestabiliza, né, qualquer equipe, e se emocionalmente no dia a dia não está bom, com certeza tende a sentir um pouco, né, que aí dá aquele desânimo, aquela coisa toda. Então, eu acho que o mais importante nesse jogo é não tomar gol nos primeiros 15, 20 minutos e, se possível, sair na frente, que é para poder desestabilizar o adversário. Você lembrou agora fazer o gol cedo, né? Foi mais ou menos o que fez o João Antônio em 97, né? Foi aquele golaço do João Antônio, cruzamento perfeito do Arce, e aquilo ali nos deu uma tranquilidade de poder jogar e com menos pressão, tirou pouca pressão do jogo, né? Porque
Você jogar contra o Flamengo no Maracanã, cento e poucas mil pessoas, não é fácil. E a torcida do Flamengo empurra, né? E o Romário embalado, só jogadores sábios, só jogadores de qualidade. Então, aquele gol foi fundamental para que a gente pudesse baixar a poeira e aí conduzir o jogo de uma forma mais tranquila. Você chegou a jogar com o Renato, se eu não me engano, no Fluminense, né? E ele já, jogador mais experiente, mais veterano. Naquela época, ele já tinha essa veia de treinador? Como é que era a convivência com ele no grupo? Nós jogamos junto no Fluminense também, de 95, hein? Nós perdemos a semifinal para o Botafogo, o Santos, aquela semifinal histórica. E o Renato era o grande ídolo do Fluminense, era o grande ídolo do futebol brasileiro, né? Nós tínhamos no Fluminense o Romário, tínhamos o Tuti no Botafogo e a gente tinha o Romário no Flamengo. Então, era um ano de que eles estavam brigando pela artilharia, disputando, né? E a gente conseguiu chegar à semifinal do Brasileiro. O Renato sempre líder, eu sou muito grato. O Renato me ajudou muito, muito mesmo. Ele me dava chuteira, eu vim de bom sucesso, né? Muito pobre. E no mês de bom sucesso eu tinha 90 dias e um filho para nascer. O Renato botou debaixo do braço dele e me ajudou muito, muito mesmo. E tanto quando ele veio para o Bahia aqui, eu que arrumei casa para ele. Eu moro hoje em Salvador, né? E acabei nesse momento que o Renato veio para o Bahia, eu virei empresário também no futebol, porque eu comecei a ajudar ele a trazer alguns jogadores, trouxe o Rodrigo Grau, trouxe o Abdi. O Bahia, naquele momento, estava sem diretor de futebol, uma crise financeira, e aí eu consegui ajudar o Renato aqui também a montar esse time, e a partir daí eu comecei a ser empresário. Então, o Renato tem uma participação muito grande na minha vida, e eu sou muito grato ao Renato. Pô, que legal. Falando um pouquinho da sua carreira, eu lembro de ver jogar, mas quais eram as características do volante Otacílio? A característica que o jogador, que o torcedor do Grêmio gosta, né? Eu sempre marquei muito forte, sempre, né, leal, não era um cara de fazer muita falta, eu não era muito rápido, eu marcava muito bem e saía para o jogo. Então, hoje vamos dizer que eu era o box the box, aquele cara que uma bola rápida. E, nossa, quando cheguei no Grêmio, eu estava voando, eu já tinha feito pré-temporada no Botafogo, e quando o Evaristo Macedo me chamava para aquecer, a torcida fazia aquele alvoroço, e eu entrava em campo com uma energia, com uma força. E tenho aqui vários troféus que são da época dos Grenais, né? Então, assim, nos grandes jogos, eu sempre estava marcando jogadores de mais qualidade e muitas das vezes eu conseguia neutralizá-lo. Então, isso fazia com que eu tinha uma identificação muito boa com a torcida. Você que acompanha hoje o time do Grêmio, faz falta um Otacílio no meio-campo do Grêmio, né? Rapaz, eu acho que hoje eu sobraria nesse meio-campo do Grêmio, com certeza. O futebol mudou muito, né? Beleza. O futebol mudou muito. Hoje a gente joga muito para o lado, a gente não tem mais aquela intensidade de ir para frente, dos laterais passando, dos volantes chegando de trás, dos meias chegando na área toda hora. Hoje o futebol está muito, muito técnico, apesar que falam que o futebol está muito físico, mas os jogadores correm muito para o lado. Não é aquele futebol que a gente corria menos, mas corria para frente, era mais objetivo. Tá? Eu tive aqui com a direção do Grêmio, no jogo contra o Bahia. Né? Queria até parabenizá-lo, o presidente, o Márcio, essa turma toda que está aí de frente, o Antônio, porque eles estão dando uma abertura muito grande para os ex-jogadores dentro do Grêmio. Me receberam super bem, fiquei 3 dias com eles aqui, assisti os treinos, estive no hotel com eles, com o Renato, com o Alexandre, e eles estão de parabéns, porque o nosso futebol precisa, né, principalmente o futebol de hoje, precisa dessas referências do passado, né, e eu torço muito para que o nosso futebol volte a ser o futebol, né, da alegria, o futebol que revelou o Ronaldinho Gaúcho, que revelou que o Ronaldinho chegava no profissional jogava, o Tinga chegou no profissional jogou, o Anderson Paulo chegou no profissional jogou. Então nós tivemos vários jogadores no passado que a transição era muito fácil, porque a gente chegava no elenco principal do profissional, por exemplo, ele tinha o Carlos Miguel, ele tinha o Goiano, ele tinha o Emerson, o Darley, o Arce, o Mauro Galvão, então o Zinho. Então, tinha um suporte, eram referências. Hoje, você no futebol brasileiro, na seleção, nós só temos o Neymar e não temos mais ninguém na seleção assim, de referência para os mais jovens.
Você não tem hoje nos clubes um grande jogador que você fala, porra, é o Soares no Grêmio, né? A gente ainda tem, mas não é brasileiro. Né? A gente tem um Cano no Fluminense, não é brasileiro. Então, as nossas referências mudaram. Então, eu torço muito, eu como empresário, agente do ramo hoje, tenho alguns jogadores também, faço muita intermediação, eu torço para que nosso futebol volte, que a CBF atente para isso, que a CBF acorde, principalmente para ex-jogadores, né, que às vezes eles não têm condições de pagar esse custo absurdo, e eu acho que o futebol tem que ser ensinado por quem jogou. Né? Quando você quer uma ação trabalhista, você tem que pegar um advogado da área trabalhista. Quando você quer área de família, você precisa de um advogado da área de família. Como que o futebol, tantas pessoas que não tiveram lá dentro querem ensinar futebol, querem participar da formação de um atleta. Então, eu acho que o que falta, e nós estamos muito carentes realmente, de trabalho na base, de qualidade, com ex-jogadores. O Grêmio, inclusive, está de parabéns. O João Antônio está aí há algum tempo. Sim. Você vê o resultado do Fluminense. Você vê o resultado do Fluminense, né, sempre vendendo jogadores. O Fluminense que joga hoje, a maioria vem da base. Atlético Paranaense. Então, nós precisamos realmente falar sobre isso mais, né, que a gente cobre a CBF, que a gente tira essas vendas dos olhos e fale realmente do que a gente vê. Formação tem que ser formação, né, para que a gente possa ter clubes competitivos e que a gente possa ter Romários no jogo de hoje, que a gente possa ter Carlos Miguel nos jogos de hoje, né, e que o torcedor vai confiante que Paulo Nunes vai estar lá e vai decidir. Hoje a gente torce para que a bola entre, você não sabe nem quem vai fazer o gol. Você não tem aquela referência, né? É verdade. E até você tocou num ponto importante, né? Esses dias, acho que Vanderlei Luxemburgo estava tocando nesse assunto, na formação do jogador brasileiro, que o jogador hoje, principalmente do futebol brasileiro, está perdendo a sua essência, né? Que é o drible, é o improviso, né? Eu acho que isso é importante. Isso deve vir da formação, né? Da base. Isso deve vir da base. O Vanderlei é muito inteligente. O Vanderlei foi meu treinador no Corinthians. Sim. E isso tudo que falam hoje, essa nomenclatura, tudo que é novo, o Vanderlei já fazia isso lá atrás. Eu estou falando de 2001. Então, se criaram uma nomenclatura, algumas palavras bonitas, e que no futebol não cabe. No futebol, o jogador tem que ter funções, cara, tem que ter função. O direito tem que saber a função dele. É um quebra-cabeça que sempre funcionou dessa forma. Você vê que o Vanderlei pegou o time do Corinthians quebrado e teve tempo, a diretoria também deixou ele trabalhar, ele falou o que ele quis e o Corinthians jogando. Olha essa juventude que o Corinthians está revelando, porque o Vanderlei está puxando, está subindo e está puxando a orelha dos meninos e cobrando que eles façam a função deles, ensinando para eles que futebol não adianta só correr. Não adianta você pegar o GPS no final da partida e falar, eu corri 11 quilômetros, eu corri 12 quilômetros, mas pô, você foi produtivo, você fez a sua função. Então, isso é importante. E o Vanderlei consegue transmitir muito bem isso. Pois é, já trocando aí a chave, falando do outro grande clássico, Corinthians e São Paulo, Corinthians, Corinthians com a vantagem. Você acredita, você já destacou aí o trabalho do Luxemburgo, mas você acredita que o Corinthians possa segurar essa vantagem? Até porque do outro lado tem um belo time, tem um belo treinador, que é o Dorival, e é o São Paulo, né, que joga em casa. Como é que você acredita que possa dar, né, nesse confronto? São dois grandes clubes, duas grandes histórias, né, dois grandes clubes do futebol mundial e com dois grandes treinadores. Né? Eu não tenho nada contra os estrangeiros, joguei em Portugal 5 anos, mas eu torço muito para que os treinadores brasileiros revivam o nosso futebol, que eu acho que a nossa reformulação, e que tem que ser urgente, passa por treinadores brasileiros. Não tem como um treinador estrangeiro chegar aqui e fazer o nosso futebol voltar, porque eles aprenderam com a gente, né? O Guardiola, inclusive, deu várias entrevistas dizendo que cresceu, o avô dele era apaixonado pelo futebol brasileiro, e ele cresceu vendo o futebol brasileiro. Então, eu, por ter jogado no Corinthians e ter levado vantagem nos clássicos que eu joguei contra o São Paulo, eu acredito que realmente a força do Corinthians, a força do Vanderlei, né, dentro do vestiário, o dia a dia, eu acho que o Corinthians hoje é favorito. Verdade. Você foi campeão em 2002, né? E enfrentou o São Paulo nas semifinais. O que você lembra desses confrontos? Parreira era o treinador? Jogos. Parreira era o treinador. 2001 a gente perdeu a final, quando você fala, né, até sobre o desequilíbrio quando o time está passando um momento como o Flamengo, fora de campo, né, se a gente leva isso para campo. Em 2001, contra o Grêmio, a gente fez 2-0
no Olímpico, jogando pelo Corinthians. Depois nós somamos 2 gols e empatou 2-2, mas a vantagem era muito grande para a gente. E na véspera do jogo, em São Paulo, na véspera do jogo, falaram para o Vanderlei que tinha mulheres no nosso hotel. Tinha mulheres no hotel que os jogadores do Corinthians tinham levado. Então, aquilo ali foi uma loucura. O Vanderlei reuniu todo mundo, nós ficamos até 2 e pouca da manhã, quase 3 horas da manhã, em reunião, ele querendo saber quem que tinha levado as mulheres. E isso acabou refletindo no jogo, né? A gente tomou os gols que a gente não tomaria. Não dormimos bem, todo mundo preocupado depois da reunião, o que foi, quem foi, e aquilo ali no campo refletiu. O Grêmio fez o gol e a gente não conseguiu reverter. Em 2002, a chegada do Parreira, como a gente está falando aqui, o São Paulo também com o timaço, com o Kaká, com uma turma, e para mim foi um jogo especial porque eu estava voltando de lesão e entrei simplesmente para marcar o Kaká, né, numa semifinal, e que a gente tinha a certeza de que era a final, né? E a final era Corinthians e São Paulo. Quem passasse provavelmente seria o campeão. Então, a decisão foi na semifinal. E, para mim, ter que voltando de lesão e marcar o Kaká, mas, graças a Deus, eu consegui fazer bem minha função, consegui neutralizar o Kaká, e nós passamos para a final e conseguimos ser campeão contra brasileiros. Isso foi muito importante, muito bom mesmo. Verdade. E era outro belo time, esse time do Corinthians, treinado pelo Parreiras, que depois foi vice-campeão brasileiro no final do ano, em 2002, perdendo para o Santos. Desejo ou até um palpite? Quem passa para a final? Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians. Eu queria, se eu pudesse reviver a final de 97 com o Grêmio e o Flamengo, seria ótimo. São 2 clubes, né? O Grêmio eu amo de paixão e o Flamengo, eu nasci flamenguista, né? E um dos maiores títulos meu foi em cima do Flamengo no Maracanã pelo Grêmio. Então era um clássico que eu ia torcer para que vencesse o melhor, porque são 2 grandes clubes e clubes que a gente leva no peito. Que maravilha. Você é carioca? Eu sou carioca e tem outra situação. O meu filho, o Otacílio Júnior, ele foi para aí, quando eu fui para o Grêmio, ele tinha 1 ano. Ele é gremista de assistir o jogo pela internet, de estar ouvindo os jogos pelo celular. É gaúcho. E pode ter certeza que já está com a camisa do Grêmio, está trabalhando hoje, que ele trabalha em home office, já está com a camisa do Grêmio, já está fazendo as orações dele. E eu gostaria muito de estar no Maracanã numa final dessa junto com ele. Que legal, que legal. E relembra um pouquinho da sua trajetória. Você é carioca, começou no Bom Sucesso, isso? Isso, sou carioca de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Comecei no Campo Grande, né, que é o clube lá da zona oeste. Campo Grande tem mais ou menos 480 mil habitantes, é um bairro muito grande. Uhum. E do Campo Grande eu fui no Bom Sucesso, o Jairzinho Furacão. O Jairzinho tinha acabado de revelar o fenômeno no Assunto Stop. E o grupo de empresários pegaram o Bom Sucesso. E eu fui Bom Sucesso. E nós também formamos um grande time. O Jairzinho fez um timaço, a gente jogou a segunda do Campeonato Carioca. E desse time, todo mundo saiu para o futebol, cenário do futebol brasileiro. Eu fui para o Fluminense. E dali, do Fluminense, em 95, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Joel, que foi quem me deu a primeira oportunidade no clube grande. E desse Bom Sucesso, eu saí para jogar 9 campeonatos brasileiros de Série A. Eu joguei pelo Fluminense em 95, pelo Botafogo em 96, 97, 98 pelo Grêmio, 99 pelo Vitória, 2000 pelo Guarani, e aí 2001 o Corinthians me compra do Grêmio, eu joguei pelo Corinthians 2, depois vim para o Bahia, joguei pelo Bahia, joguei pelo Guarani 2 vezes, e até transferi para Portugal em 2000, final de 2003. Aí 2004, 2005 joguei no União de Leiria, 2006, 2007 joguei no Vitória de Guimarães. Pô, belo currículo, hein? Bela trajetória. Não foi fácil, já estava, né, com 21 anos quando eu saí do Bom Sucesso no Fluminense, mas eu me preparei e pedi a Deus uma oportunidade para tempos melhores. E aí depois eu não olhei mais para trás e consegui, né, jogar 9 campeonatos brasileiros de Série A, não cheguei a jogar Série B. Fui para Portugal já com 31 anos, uma coisa difícil, né?
E cheguei ao final de Intertoto, com Leiria. Cheguei no Vitória de Guimarães. O Vitória tinha 9 pontos na primeira volta. Nós ficamos 12 jogos invictos. Caímos para a segunda divisão. Guimarães, depois do Porto, Benfica, Sport. O Braga é um grande clube, mas não tem a torcida que tem o Vitória de Guimarães. O Guimarães é um clube muito tradicional. E eu caí com esse time, fiquei eu e mais 5 jogadores, inclusive quem estava começando a carreira, Pedro Jeromel. Ídolo hoje no nosso Grêmio. Zagueiro, esse ídolo do Grêmio. E a gente junto conseguiu, no ano seguinte, já subir o Vitória de Guimarães. Se você botar aí no Google, Otacílio, Glórias do Passado, tem lá uma homenagem que o Vitória de Guimarães fez para mim, entre os 100 jogadores que contribuíram e participaram para a história do clube. E a gente trouxe o Vitória de Guimarães de novo para a Série A do Campeonato Português. E aos 34 anos eu voltei para o Brasil e recebi o convite do Assis e do Ronaldinho para ajudar eles no Porto Alegre. Sim. E para mim foi um desafio, porque eu jogar a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, mas eu já tinha a pretensão de ser empresário, de ser agente, e para mim era muito bom poder voltar ao Rio Grande do Sul, rever os meus amigos, rever a diretoria do Grêmio, as pessoas que eu convivi durante muito tempo. Então fui, a gente acabou não subindo, mas eu fiz uma campanha muito boa com Porto Alegre. E aí quando o Renato vem para o Bahia, eu ajudei ele aqui a uma casa, lá no meu condomínio, fui fazer algumas coisas com o Renato, e a partir daí eu comecei a ser agente. Que maravilha. E duas em uma, como é que esse carioca aí trocou o Rio de Janeiro pela Bahia? E como é que está a vida de empresário agora? Rapaz, eu sou filho de baiano com carioca. Apesar de não conhecer a família do meu pai toda aqui da Bahia, eu acabei jogando no Vitória em 99, que a gente também fez uma campanha muito brilhante, que a gente foi a semifinal do Brasileiro. Eu joguei 8 meses, no Vitória, fui capitão, eu fui campeão baiano, campeão da Copa do Nordeste e fomos à semifinal do Brasileiro. Então, marcou muito a minha passagem aqui pelo Vitória. E 2013 eu caso com uma paulista e escolhemos morar aqui na Bahia. E eu fui contratado pelo Bahia em 2013, nesse mesmo ano. E aí pude conhecer um pouco mais a Bahia e achei um lugar aqui lindo. Acabei construindo uma casa aqui. Quando fui para Portugal, quando voltei, eu fiquei por aqui mesmo. É uma cidade muito boa de viver. E além de empresário de futebol, eu abri um restaurante, um bar, que é de onde eu estou aqui falando com você, que meu escritório é aqui. E hoje nós vamos receber o consulado do Grêmio, a Maíra, e vamos assistir o jogo aqui, hoje do restaurante. Hoje a nação gremista vai estar toda aqui no meu bar, e a gente com uma concorrente positiva, com a grande vitória do Grêmio. O bar vai ser tricolor aí em Salvador. Hoje é tricolor. Que maravilha, que maravilha. Ô, Tacílio, já encaminhando o nosso papo, uma perguntinha difícil para você. Time de 97 do Grêmio ou time de 2002? E define esses dois times em uma frase. 97. Eu estava lá e a gente foi campeão no Maracanã, naquele Maracanã antigo com 110, 115 mil pessoas. Então, não é fácil, não é para qualquer um. E nosso time era muito bom. O time de 2002 também, mas o time de 97 veio de uma sequência muito, muito vitoriosa e eu tive o prazer e a felicidade de ser contratado naquele momento de 97, poder fazer parte daquela equipe vitoriosa e que, sem dúvida, está registrado na história do Grêmio, grandes jogadores que contribuíram realmente para a história do clube. Maravilha. Ô, Tacílio, mais uma vez, muito obrigado por bater esse papo com a gente, por reservar um tempinho para bater esse papo com a gente, para falar da sua trajetória, desses dois jogos de hoje, grandes clássicos do futebol brasileiro, Copa do Brasil, que você conhece, como você destacou durante a nossa conversa, que você conhece muito bem. Então, aí, muito obrigado mais uma vez por bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, Elias. É sempre muito bom falar de futebol, é sempre muito bom falar de Grêmio, é sempre muito bom falar da nossa trajetória. Por vezes a gente acaba esquecendo um pouco, porque se passou tanto tempo, será que as pessoas ainda lembram da gente? Mas isso faz com que a gente renove, e é o nosso mundo, Por isso que deixa aqui meu apelo, a CBF realmente reveja o curso, principalmente para quem jogou. Para quem jogou, você não aprende. Futebol, você não aprende. A gente viveu dentro do campo dia a dia. E, por bem do futebol brasileiro, eu peço que a CBF
venha rever essa situação e que, sem dúvida, dê mais oportunidade para os jogadores e que os grandes clubes façam como as SAFs, dê oportunidade para os treinadores trabalharem, montar um elenco, que futebol é como qualquer empresa, você não faz um time competitivo da noite para o dia. É verdade, é verdade. Conversamos com o Otacílio, campeão, 2 vezes campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 1997 e também pelo Corinthians em 2002. Esse é o programa Preleção, sempre com grandes histórias, sempre com grandes convidados. Preleção volta na próxima semana, assim com mais uma grande história do futebol brasileiro. Otacílio, grande abraço. Ô, Tereza, fica com Deus. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Saudação a todo torcedor gremista. E hoje estamos juntos. Maravilha.